O governo Lula bateu o recorde de liberação de emendas parlamentares ao orçamento da União. Foram quase 8 bilhões de reais só na quarta-feira. Em menos de 6 meses, o empenho das emendas de senadores e deputados já beira 70% do previsto para o ano todo. Foram 33 bilhões de reais até agora. É mais do que o orçamento de investimento de muito ministério na esplanada. As emendas são a principal moeda de troca do governo para alugar votos no Congresso. A liberação rápida dessas verbas é um dos motivos de reclamação do presidente da Câmara, Arthur Lira, contra o governo. Lira tem pressa porque, se as verbas não forem liberadas até o próximo dia 6 de julho, só vão chegar às prefeituras depois da eleição. E aí não vai servir para deputado e senador ganhar voto para os seus candidatos a prefeito e vereador. Boa parte do dinheiro foi liberada para as chamadas emendas de comissão. Essas emendas têm duas características muito especiais. Primeiro, não são obrigatórias. O governo só libera se quiser. Segundo, a transparência delas é bem menor que das outras emendas. Não é possível saber, por exemplo, qual foi o parlamentar que apadrinhou aquele dinheiro. As comissões de saúde da Câmara e de assuntos sociais do Senado são as campeãs. Entre maio e junho, as duas comissões emplacaram quase 6 bilhões de reais em emendas. Um sinal de que essas emendas de comissão seguem mais interesses políticos do que técnicos é ver onde o dinheiro foi parar. As cidades mais beneficiadas não são necessariamente as mais populosas do país. O município que mais recebeu emendas de saúde até esse momento é São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Foram mais de 100 milhões de reais empenhados até agora, muito mais do que receberam algumas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Esse assunto das emendas é fundamental para a gente entender o que move a política no Brasil. Mas vamos admitir, é chato pra caramba, né? Por isso, a Thaís Bilenque fez um esforço para traduzir essa numeralha em imagens. Ela viajou até o destino final de uma dessas emendas parlamentares para você e eu entendermos o que acontece com uma emenda no mundo real, ou o que não acontece. A Thaís foi até Alagoas, vulgo Liraland, na semana passada para ver em loco e pessoalmente o resultado das emendas. Thaís, o Arthur Lira enviou emendas para o município onde o pai dele, o Benedito de Lira, é o prefeito, é isso? E era para construir o quê? Um mirante? Bom, vamos lá, Toledo. A primeira emenda que eu fui checar é uma emenda de 2022, né, o último ano do governo Bolsonaro, que ele teve aprovada em R$ 432 mil. O objetivo da emenda é construir um mirante que foi definido, né, na emenda, no documento que baseia a emenda, como a construção de bancos, pisos, sinalização, acessibilidade, iluminação e paisagismo, onde serão realizados eventos de lazer, entretenimento, celebrações com espaço amplo e diversificado para atender a todos os gostos. Eu fiquei ouvindo essa sua descrição, que na verdade é o que está escrito na descrição da emenda, né? É literalmente o texto. E daí a gente pediu para o Luiz Fernando Toledo, que é o repórter aqui do nosso podcast, para jogar, copiar e colar esse texto e jogar lá no chat GPT, pedir para ele gerar uma imagem dessa bendita obra, desse bendito mirante, né? E foi muito engraçado o resultado, né, Thaís? A imagem é meio ridícula, como toda imagem gerada por inteligência artificial, né? São Miguel está escrito errado, a igre A a escada leva dela para ela mesma. exato, você desce e sobe e não chega em lugar É um nenhum, pouco Dubai, assim. mas é o que resultou da descrição da emenda, do texto da Para emenda, quem né? não está vendo e ouvindo, é uma área de convivência, tem um andar superior, tem a vista para o mar. É um mirante, né? É um mirante É um com algumas mirante. mesas e guarda-sóis. Thaís, na prática, você foi lá você achou o mirante e você ainda foi acompanhada até o mirante. Eu Como é que ela estava é? eu estava nesse lugar onde o prefeito Benedito de Lira foi almoçar com a equipe de limpeza da cidade, os garis, e também estava o próprio secretário de obras do município junto comigo. E aí eu perguntei do mirante, ele falou: "Não, é aqui, o mirante é aqui". Você não tinha percebido. Eu não sabia. Vamos ver como é que é o mirante no momento atual. O que a gente está vendo é uma cena triste de um terreno sem pavimentação nenhuma, com uma casa velha, uma parede cheia de bolor,
uma cerca quebrada em primeiro plano e em segundo plano, e enfim, Tem não saco de lixo, tem resto de coco, a cerca não tá, reparada, ela tá quebrada, era um lugar, largado, e essa casa tem uma construção, assim, onde o prefeito estava almoçando com a equipe de limpeza da cidade, os garis, era uma homenagem aos garis, com distribuição de cesta de alimentos de São João, né, porque era uhum. um festejo de São João, e o secretário de Obras e Infraestrutura do município da Barra de São Miguel estava lá também. E aí eu fui conversar com o secretário, entender melhor a aplicação das emendas, ele falou: "Não, é aqui, o mirante é aqui". Você não tinha percebido que aquilo era o Eu não mirante, tinha percebido, porque porque não dá para perceber mesmo, não né. tem nada de turístico, enfim, é um lugar que está totalmente largado. Até aqui não teve nenhum tipo de reparo feito E nesse que lugar. eles dizem? Que vai começar ainda, é isso? É, eles dizem que ainda vai começar, a assessoria do Lira diz que o projeto já está aprovado, né, é uma emenda aí de quase R$ 435.000, isso está aprovado na Caixa, o projeto está aprovado, mas está esperando a licitação na prefeitura da Barra de São Miguel para começar a obra. Quando tem atraso em licitação, a gente sabe o que que acontece com o valor da obra em geral. Vamos ver se isso vai acontecer lá. Agora, essa não foi a única emenda que você correu atrás. Você fez um emenda tour lá por Barra de São Miguel, né? Você ficou caçando os lugares que tinham recebido emendas parlamentares. Você não se limitou ao Mirante. O que mais que você andou fazendo lá em Barra de São Não, Miguel? eu fui percorrer a rota das emendas, né, fui indo passando É um, de é um uma roteiro em turístico uma novo que tem lá em Barra de São Miguel. para Uhum. ver onde é que estavam, enfim, Barra de São Miguel, apesar de ser uma cidade pequena, é privilegiada, recebe muito recurso do filho do prefeito e não só dele, mas sobretudo dele. Eu vi o centro de convenções, eu vi uma praça que teve reforma, etc. Eu fui atrás de uma emenda que prevê a construção de um terminal lagunar, né, que é descrito nesse documento oficial como a construção de calçada, iluminação, sistema de Já ouvi drenagem, esse texto antes. onde serão realizados espaços e eventos de lazer, entretenimento. É bem parecido com o do Mirante, mas é uma emenda que vale mais que o dobro da do Hum, Mirante, quase R$ 1.000.000, 960.000, também de 2022, também o último ano do governo Bolsonaro, uhum. aprovada pelo Arthur Lira. E onde fica o terminal E aí Lagonar? eu fui atrás, onde fica, porque não tem o endereço, não tinha o endereço na descrição do documento. Então eu comecei a perguntar para os moradores: "Onde é o terminal Lagunar?". Aí eles começavam a se enrolar, indicavam um caminho, eu ia em direção. Chegava lá, perguntava, a pessoa não sabia, perguntava para o lado, para o outro, indicava uma direção. Ninguém tinha ouvido falar do E terminal assim eu Lagonar. fui indo, rodei a cidade, perguntei para 5 pessoas diferentes onde Hum, que era o terminal Lagunar. Não uhum. encontrei, e encontrei então o prefeito Benedito de Lira, o Bill, na casa dele. Tem até uma fotinho aí para mostrar. Bill de Lira e uma popular que invadiu a casa do prefeito. E a gente sentou para conversar, enfim, longamente, ficamos lá conversando na casa dele, e eu perguntei em dado momento para ele sobre o terminal Lagunar. Onde fica o terminal Lagonar? E ele: "Hã?". Hã? Eu falei: "O terminal Lagunar". Hã? Ele falou: "O quê? O quê? Que é isso?". Eu falei: "A emenda do Arthur Lira, quase R$ 1.000.000, o terminal Lagunar". Quê? Ele não sabia onde era o terminal Lagunar e falou, ele se recostou, assim, na poltrona e falou: "Esquece isso, minha filha". E você esqueceu não, né? E aí eu não esqueci, tô aqui contando que ele falou que não sabia do que se tratava. Quer dizer, o Arthur Lira mandou uma emenda para a prefeitura que o pai administra para construir um terminal lagunar lá em São Miguel, Barra de São Miguel, e o prefeito, o pai dele, não sabe o que que é, ninguém sabe o que que é, e o que que o Arthur Lira diz sobre tudo isso? Não, o Arthur Lira disse que o projeto ele deu o endereço certo, né, a assessoria dele mandou uma nota dando o endereço Ainda bem que alguém preciso sabe, né? do terminal Lagunar e disse que o projeto está ainda em análise, na etapa da engenharia, está em análise na Caixa Econômica Federal. Portanto, está numa etapa anterior à do Mirante, que a do Mirante já foi aprovada, já está para ser licitada. Uhum. A do terminal ainda está em análise e depois da análise ainda tem outras etapas, porque uma vez que o deputado manda uma emenda e a emenda é aprovada, aí compete à prefeitura do município beneficiado seguir adiante com a obra. Depois Uhum. de o mirante que ninguém mira e do terminal lagunar que ninguém sabe onde fica, nem o prefeito, deu de
Lira Land, né? Deu de Alagoas, né? Deu de Alagoas, mas não deu de Lira.